Boa noite a todas vocês que estão sempre me prestigiando aí toda semana com as minhas lives. Vou aguardar um pouquinho as pessoas entrarem. Oi, Wanda, tudo bem? Boa noite. Vou acenar para vocês que estão chegando agora, tá? O assunto hoje é importante, ele vem ao encontro do que eu prometi para vocês, né? Eu fiz uma série aí só falando da parte de problemas, de disfunções, de doenças intestinais, que são causas muito comuns, né? Aqui no consultório, na clínica, são coisas que eu vivencio todo dia, pacientes com essas queixas intestinais, gástricas intestinais, digestivas. Então eu me propus, né? Oi Dri, oi Cláudia, oi Mari. Eu me propus a fazer então essa série de 3 semanas para vocês, mais destinadas às pessoas que sofrem de problemas desta ordem, tá? E hoje eu tô aqui para falar para vocês de um assunto também muito importante, que várias pessoas até se constrangem ao saber que tem, a falar sobre isso, mas ele é causa um transtorno horrível. Muitas pessoas, até quando eu falei que ia fazer a live sobre esse tema, falaram: nossa, mas é tão chato, tão desagradável falar sobre isso. Eu falei: bom, desagradável não, é uma doença que acomete muita gente, que muita gente sofre por ela, né, Patrícia? Boa noite. Oi, Edinalva, tudo bem? E aí eu preciso estar falando, para mim não tem o bonito ou o feio. O bonito é a gente ter saúde, gente. Então, mesmo que seja constrangedor, por mais que seja ruim se falar sobre o assunto, a gente tem que falar para poder saber tratar, para poder saber prevenir, tá bom? Então hoje eu tô aqui para falar. Oi Marcele, oi Neide, tudo bem? Eu tô aqui para falar sobre hemorroida, gente. Parece que não, mas veja bem, hemorroida, 30% da população brasileira sofre de problemas de hemorroida. Existem diversos graus de hemorroida, em maior ou menor grau. Então, 30% entre a faixa etária de 30 a 50 anos tem o problema da doença hemorroidária. Então, hemorroida todo mundo tem, que são as veias que ficam aí circundando o ânus. Mas a doença hemorroidária, então já se trata de uma patologia que diz respeito a essas veias que se chamam hemorroidas e que ficam à volta do ânus, tá? Então 30% das pessoas sofrem disso. Grande parte nem sabe que tem, desconhece, e outra grande parte nem comunica, nem vai se tratar, nem busca ajuda. Por quê? Porque acha ruim, acha chato, tem vergonha. Infelizmente, por conta dessas condições, a gente nem sabe estatisticamente se há então até um número maior de pessoas que sofrem desse mal. Então, gente, começando a falar sobre isso, então, como eu disse para vocês, hemorroida são as veias, é o nome das veias, mas a doença hemorroidária é quando ocorre, então, um inchaço dessas veias, porque aumenta a pressão exercida sobre elas, então elas incham, inflamam e doem. Aí então eu tenho a doença hemorroidária, né? Que é aí aí é que é o problema, né? Oi Ana, tudo bem? Quando a circulação do indivíduo ruim pode piorar? Quando a circulação do indivíduo é ruim pode piorar? Sim, a gente tem que entender que a circulação como um todo, ela pode sim piorar. E algumas coisas são muito específicas até para piorar essa questão circulatória, tá? Qual especialista que trata disso? Gastroenterologista ou proctologista. E a nutricionista, vocês vão ver que também tem grande parte aí de ajuda para todos vocês, não só para prevenir que vocês não venham a ter esse problema, mas também para ajudar no tratamento. A minha é extrema e no momento está inflamada e sangra. Então, muito bem, gente, olha só. Então eu disse para vocês que essa doença, ela tem diversos níveis. Ela tem o nível 1, 2, 3 e 4. Quando ela está no nível 1, é aquela que está interna.
Quando ela tá, porque ela pode ser interna ou externa, quando ela sai, quando ela faz, então ela ultrapassa o ânus, ela sai do ânus, né? Então aí já é um grau mais elevado. Então eu tenho 4 graus. Número 1, quando ela tá interna. Número 2, quando ela sai, mas eu consigo fazer com que ela recue novamente sozinha. A terceira é quando ela sai e com a ajuda da mão eu consigo colocar para dentro. E a quarta é quando ela sai e eu não consigo colocar para dentro. Na terceira e na quarta classificação da hemorroida, elas podem sangrar. Né? Então, os sintomas mais comuns da hemorroida é a dor. Né? Primeiro eu vou começar a sentir dor, um incômodo muito grande. Aí eu vou ver o sangue que pode estar lá nas fezes. Então por isso que é importante que vocês tenham o vaso sanitário seja branco. E quando você tem sangue ao redor das fezes, geralmente esse sangue vivo é por causa da hemorroida. Se o sangue tiver entre as fezes, aí são outros problemas, porque vocês sabem que há outros problemas que pode haver sangramento nas fezes. Então a gente tem até o divertículo, a gente pode ter um câncer, a gente tem diversos problemas, ou Crohn, enfim, doenças de inflamação intestinal. Então a gente pode ter outros problemas que podem fazer com que a hora que vocês evacuem, saia o sangue. Mas a hemorroida é bem clássico, a gente vai ver o sangue em volta e o sangue vivo. Então a dor, né, coceira, sangue nas fezes, dor quando eu sento, né, o inchaço, tudo isso são sintomas decorrentes da hemorroida, tá? Quando ela já está inflamada, quando você já tem a doença. Ok? Quanto mais no início vocês souberem que tem e tratarem, melhor é todo o tratamento, né? E a correção disso. Mas ela pode voltar também. Então a gente tem que ficar sempre atento. Para quem já tem uma predisposição, nós temos que ficar atento para que ela não volte novamente, ok? E quais são as causas que levam a pessoa a desenvolver essa doença hemorroidária? A gente tem causa genética, né? Então tem pessoas que têm mais predisposição a ter, mas a causa número 1, porque eu sempre digo para vocês, gente, genética não é destino. Não é porque eu tenho um genes que favorece isso, ou porque meu pai ou minha mãe teve, que eu vou ter a condição de ter o problema, ou ter a doença. Não. Se eu tiver um estilo de vida inadequado, se eu souber intervir na hora certa, no momento certo, nas coisas certas, eu não vou chegar até desenvolver a patologia, mesmo que seja de ordem hereditária genética, ok? Então, a primeira causa mais importante de eu desenvolver, oi Eri, tudo bem? A hemorroida é a constipação. Então, pessoas que têm problemas para evacuar são as pessoas que mais têm risco de desenvolver hemorroida. Por quê? Porque vão exercer muita força e muita pressão para poder evacuar. E quando evacuam fezes secas, duras, já grandes, e aí isso vai fazer com que essas veias, que são as hemorroidas, se inflamem. E aí causa hemorroida. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, é não deixar pessoas ficarem constipadas. Não ache que a constipação, gente... Oi, Cristina, tudo bem? Não ache que a constipação é uma coisa natural. Tem muitos pacientes que chegam aqui e eu digo para vocês que 80% deles, principalmente mulheres, sofrem de obstipação intestinal e acham que é comum lidar com isso. Ah, já tô acostumada, evacuo 2, 3 vezes por semana, ou evacuo a cada 3 dias, ou tem gente que é uma vez por semana. Gente, isso não é normal e traz consequências sérias, entre elas o risco maior de desenvolver hemorroida, tá? Segunda causa importante. Oi, Fá, tudo bem? Minha filha, ó. Um beijo grande pra você, tá? Sempre me prestigiando, amo vocês. Então, a segunda causa a gente tem a gestação. Na gestação, como você tem um peso maior, aumenta-se o peso, as alças intestinais elas ficam mais oprimidas, mais comprimidas, a gente pode exercer uma pressão maior, né? E aí para evacuar também às vezes fica mais difícil, pode ocorrer então já uma hemorroida também na gestação.
Outro fato importante é na obesidade. Bom, fiquei fora do peso, eu falei que a gestação se agrava também o risco de hemorroida por causa do excesso de peso, com certeza. Um outro grande problema é o sobrepeso e obesidade. Quanto mais eu estiver fora do meu peso habitual, eu já vou falar o que comer, tá? No tratamento da hemorroida. Estou falando das causas. Maior é o risco de eu desenvolver hemorroida, tá? Então, ó, obstipação, constipação intestinal. Oi, Marisa, tudo bem? Aí, eu falei sobre gestação, falei sobre... E o Marcos, não tá aí me vendo? O Marcos é meu neto, né? Eu sei que ele também, toda semana ele me dá um oi aqui na minha live, me prestigia. É um dos grandes amores também da minha vida, viu? Até, oi, Marco. Aí, vocês sabem que família é tudo e eu sou super fã e amo todos da minha família, né? E enfim, eu tô aqui hoje também por conta deles, né? A gente sempre pega um pouco de cada um pra gente se formar como pessoa. Eu acho que família é algo assim que é indescritível. Às vezes faltam palavras pra gente falar o quanto é importante a família da gente, tá? Bom, então, gente, falei sobre obstipação, gestação, obesidade, pessoas que fazem muito esforço. Então, olha aí o pessoal de cross, ó, vamos fazer força? Ok, vai fazer força, vai exercer maior pressão e isso pode, se eu tiver maior risco, eu posso desenvolver uma hemorroida. Por quê? Porque eu pego muito peso, vamos dizer assim. Isso pode ocasionar esses problemas. Para quem tem diarreias, né, que também vai exercer muita pressão, diarreias frequentes, diarreias crônicas, então a obstipação não é legal, mas a diarreia também não é legal, né? Quem fica, gente, muito tempo no vaso, hoje em dia, a gente às vezes, eu pego muitas mães assim, bom, a hora da minha tranquilidade, a hora que eu sento no meu trono, né? O trono é o vaso sanitário. E aí fica lendo, vendo celular, Instagram, redes sociais. Isso não é legal, porque as pessoas que têm risco de desenvolver a hemorroida, é ruim ficar muito tempo ali, porque eu vou exercer uma força desnecessária, uma pressão desnecessárias nessas veias. E isso pode desencadear também o aparecimento de hemorroida. Então, ficar muito tempo sentado no vaso sanitário também não é legal, tá, gente? Olha aí, eu sei que grande parte que tá me ouvindo agora faz uso disso, né? E, como eu falei pra vocês, a gente tem a questão da idade, que idade também, eu falei de 30 a 50 anos, mas quanto mais velho, eu vou ter um afrouxamento aí de toda essa musculatura, uma degeneração, né? E aí eu posso ter um escorregamento dessas veias até inclusive para fora, e eu tenho mais risco de ter hemorroida. E um outro passo muito importante, uma outra causa muito importante, gente, para desenvolver hemorroida, são as causas alimentares, que é isso que eu vou me deter. Então, pessoas que têm uma alimentação pobre em fibras, ricas em gorduras e não se hidratam adequadamente e se alimentam de alimentos mais inflamatórios, vamos dizer assim, que vocês vão saber quais são as pessoas que têm maior risco de desenvolverem a hemorroida, tá? Oi, Valdirene, eu fiz cirurgia com 30 anos. Não é nada legal chegar a essa condição de fazer a cirurgia, tá? Eu digo que só quem passou pela cirurgia sabe dizer o quanto é ruim fazer cirurgia de hemorroida. Por isso que eu tô aqui hoje, para poder alertar todos vocês que não precisa chegar a isso se vocês começarem a tomar as intervenções, tomar atitude a partir de então, sabendo de que forma vocês podem conduzir a alimentação de vocês para prevenir esse quadro da hemorroida. Então essas pessoas que têm essa dieta pobre em fibra, com pouca água, são as pessoas que mais comumente vão ter a hemorroida, junto com constipação, junto com obesidade, ou com gestação, ou já com uma idade mais avançada, tem uma hereditariedade, tem pessoas que associam vários fatores de riscos aí, tá? Bom, muito bem, falei das sintomas que dão, falei que o médico que a gente vai buscar, é uma equipe multidisciplinar, gente, pra gente poder sempre tratar um problema, nunca é só tem um especialista, mas hoje a gente trabalha em equipe, a nutricionista, o gastroenterologista, caso tenha que haver uma intervenção um pouco mais drástica, talvez, porque a pessoa
pessoa às vezes vai com um estágio muito adiantado, geralmente quando ela tem o caso da hemorroida, como eu falei, grande parte das pessoas tem vergonha de ir, principalmente, acomete mais as mulheres, mas geralmente os homens também, quando tem, pior ainda, porque não se cuida, então já chega no estado ruim, né? Então, e falei que então tem que ser toda uma equipe que pode estar ajudando vocês nisso, né? O nutricionista, ou o proctologista, ou o nutricionista e o gastroenterologista. Tem os exames que são feitos, o exame clínico é um dos exames um dos mais importantes e mais fáceis de ser detectada, né? A Carmen tá falando que o esposo dela faz uma cirurgia de fístula, né? Que também diferente da hemorroida, viu? A fístula é como se fosse um trilhozinho, vamos dizer assim, uma rachadura que dá por causa também de ressecamento de fezes, às vezes de constipação. Por isso que, olha, um detalhe, às vezes a mulher sofre de constipação não só porque ela não come fibra e não toma água, não tem uma alimentação saudável com verduras, frutas, como eu vou falar agora, mas também porque ela tem vergonha de ir ao banheiro em qualquer lugar, em qualquer hora, e às vezes viaja, então fica segurando, e aí cria o processo de constipação, cria esse problema em virtude desse constrangimento de não evacuar em qualquer lugar. Então, mulheres, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer, tá? A evacuação é um processo natural que só vocês podem fazer por vocês mesmos. E o uso prolongado de laxativos não é o processo adequado para a gente poder corrigir essa disfunção. O ideal é que vocês cuidem da alimentação. A gente tem que sempre estar buscando atitudes, intervenções naturais. E a mais natural possível é a gente trabalhar com a parte nutricional, que sempre está envolvida dentro da constipação, tá? Acho que tenho a minha atacada quando vou dormir. O ânus dói, chegou a sangrar. Mudei de alimentação, perdi 15 quilos e melhorou. Tá vendo? Ótimo, mudou de alimentação e perdeu peso, tá vendo, gente? Olha só como ela conseguiu se tratar sozinha e agora você já sabe que esse é o caminho. Então, gente, o tratamento de hemorroida só vai chegar às vias de cirurgia se houver um caso muito grave. Caso contrário, a gente vai começar a falar sobre alimentação. O que é importante para vocês? Primeiro lugar, a gente tem que comer uma alimentação, fazer o uso diariamente de uma alimentação rica em fibras. Pelo menos que eu chegue de 25 a 30 gramas de fibras diariamente sendo consumida. Por quê? Porque só essa quantidade de fibras é que vai me dar a condição. Oi, Nadir, tudo bem? É minha outra tia que tá aqui também comigo, ó, tá vendo? A gente não se vê pessoalmente, o Marcos, meu marido, olha só, quanta gente aí junto. Oi, um beijo pra você, ó. Então, a Carmen tá falando que o esposo dela sangra muito. Então, pois é, porque já deve estar muito machucada, já deve estar nos graus mais avançados. Provavelmente entre o grau 3 e o grau 4, tá? Então, gente, vamos lá. A alimentação rica em fibra, em torno de 25 a 30 gramas, vai auxiliar todo o funcionamento intestinal, evitando então a constipação. A fibra, ela vai aumentar o bolo fecal, vai dar mais peso e vai fazer com que você tenha um estímulo maior no que a gente chama de peristaltismo intestinal, que são os movimentos musculares que ocorrem em todo o tubo intestinal, até chegar à evacuação, à eliminação desse bolo fecal. Então as fibras são importantes para isso, elas fazem essa limpeza, elas vão limpar todo aquele resto de toxinas e enfim, já de tudo aquilo que eu não vou absorver, né, de metabólicos dos alimentos, e elas vão dar esse peso, elas absorvem a água, aumentando mais ainda o peso, e aí então ocorre a evacuação. Então, uma dieta que não tem fibra, eu posso não ter essa função do peristaltismo intestinal adequada e, consequentemente, eu não vou fazer uma evacuação com a frequência que eu tenho que fazer. Ok? Eu vou falar sobre a pimenta. Então, eu tenho que comer, no mínimo, gente, anotem aí, pelo menos uma porção de cereais integrais ao dia, tá? Para dessa quantidade de fibras. Quais são os cereais integrais? Pode ser o arroz integral, pode ser ou 7 cereais, ou 7 grãos. Tem vários tipos de arroz integrais aí. Ele tem aquele que tem aquela fibra em volta, tá?
Oi Shirley, tudo bem? E aí então eu vou comer, não é o arroz branco, não é o arroz polido, é arroz integral, porque aí é rico em fibra. Eu vou comer aveia numa média de 1 a 3 colheres de sopa, então numa média de 30 gramas pelo menos, que vai dar ou uma colher rasa, ou então ou uma colher bem cheia, ou então 3 rasadas, tá? Ou a quinoa em flocos, que é excelente, que é um outro cereal. Então, ou amaranto, que é um outro cereal que eu posso estar colocando aí, né? Então, pelo menos de 1 a 3 colheres de sopa ao dia desses cereais. Arroz, aveia em flocos grossos e nada de aveia com açúcar, tá, gente? Ou quinoa em grãos ou quinoa em flocos. Tudo bem? Preciso comer no mínimo... Oi, Elaine, tudo bem, Elaine? Um beijo. Oi, Ju. Aí, ó, minha companheira aí, ó. Oi, Ju, tudo bem? A doutora Juliana Rossi, nutricionista aí, hein? Olha lá. Nós vamos fazer uma live ainda juntos e eu vou falar com vocês. Oi, Duda. E aí, como é que tá? Firme aí? Firme na sua alimentação? E aprendendo um pouquinho hoje o que é alimentação rica em fibra para não ficar... se eu sou sua inspiração, Ju, você é meu estímulo para mim estar aqui hoje, você sabe disso, né? E para mim colocar avante aí meu trabalho, que essa é a minha missão, né? Uma das minhas missões aqui na Terra, né? É ajudar um pouquinho as pessoas a terem mais saúde e mais qualidade de vida, viu? Então, gente, olha só, então nós vamos ter que comer pelo menos 3 porções de frutas ao dia. Ah, é a Duda, não é a Elaine? Então tá bom, Duda, tudo bem? É minha pacientezinha mirim, que eu gosto muito. Oi, Andréia, tudo bem? Bom, gente, 3 porções de frutas que vamos fazer mais laxativas, as frutas mais laxativas ou mais aquosas. Então, ó, laranja comer com bagaço, o abacate que é rico em gordura boa, o mamão que é ótimo laxativo, o melão também é rico em água, o abacaxi é rico em fibras também, a manga é rica em fibras. O Brasil é um país tropical, ele é super rico em frutas. Então, vocês vão escolher a sazonalidade das frutas, quer dizer, agora é época de qual fruta? Vamos correr atrás dessas frutas porque vocês encontram com mais qualidade e um menor custo. E vamos usar as frutas mais laxativas. 3 frutas ao dia no mínimo. E não é tomar suco de fruta, é comer a fruta com casca e bagaço. Porque é aí que tá a fibra. Tá? Eu quero vocês comendo pelo menos 3 dessas que eu falei agora. Mexerica, laranja, mamão, abacate, tá? Ameixa preta, que eu já falei que é as frutas desidratadas também tem bastante fibras, dá pra gente estar incluindo aí na alimentação. O melancia, melão, então tudo isso, a banana também, né? A maçã com casca. Então vão variando ao longo dos dias, mas pelo menos 3 frutas, não suco, repito, tá? Bom, fora as cereais, fora as frutas, as hortaliças, as verduras, os legumes, 5 porções ao dia. Então, ó, pode ser as folhas, agrião, rúcula, escarola, né, alface, eu preciso de folha crua. E eu posso colocar as verduras abrandadas. O que é abrandadas? Eu vou dar uma rápida cocção nelas. Por quê? Porque se eu cozinhar demais, eu vou diminuir a ação da fibra. Então eu vou fazer só dar aquele susto no cozimento delas. Posso fazer com alho, faço com fio de azeite, que agora vocês sabem que é a gordura boa que dá para fazer a cocção também, o aquecimento, põe um tomate, mas o espinafre, a chicória, a escarola refogada, enfim, o brócolis. Então todas esse monte que eu falei, essa diversidade de verduras, de legumes, a beterraba, a cenoura. Então eu quero ver vocês comendo tudo isso, pelo menos 5 diferentes ao dia. Pode ser 3 no almoço e 2 no jantar? Pode. Para quem gosta, o que é uma porção? Uma porção, gente, quando é folha crua, é pelo menos um prato de sobremesa, tá? É isso que é uma porção. E cozido é um pires de chá. Ou um prato de sobremesa ou um pires de chá. 5 porções ao dia de vegetais, verduras diferentes. Quem tá perguntando aqui? Tô me comportando. Oh, que legal, Duda. Quero só ver, hein? Quando você voltar aqui, você tá se comportando mesmo, hein? Oi, Maria Cláudia, tudo bem? Ferni Ribeiro, né?
Ferni Ribeiro, aí entrou, muito bem, oi. Bom, vamos lá. Então falei dos cereais, falei das frutas, falei dos vegetais e legumes, quero falar das gorduras boas, além do óleo de coco e do azeite de oliva, porque eles vão deixar as fezes mais macias, pelo menos uma colher de cada ao dia, tá? Uma colher de sopa de cada um, ou 2 de azeite, tá? E aí eu quero as sementes oleaginosas, as castanhas, então pelo menos uma porção de semente de linhaça triturada, porque se não triturar, não adianta ela, a gente não consegue absorver, ou então a chia hidratada, hidrata de um dia para o outro, aí vocês vão fazer um gelzinho e vão consumir uma colher de sopa dessa chia, tá? Senão eu não vou ter a função adequada dessas sementes. As castanhas, nozes, amêndoas, semente de gergelim, eu quero que vocês comam pelo menos uma porção ao dia. O que é uma porção? Um punhadinho, gente, não é um monte. Vocês sabem que também tem uma quantidade calórica aí presente. Então, não é para comer um montão, mas é a regularidade, é a frequência que é importante. Coloca na salada, faz uma farofa, né, que é legal, fica gostoso, desses mix de castanhas, de sementes. Coloca na sua fruta. Pode ser também como gordura boa o coco fresco. Vocês que moram aí norte e nordeste, têm facilidade, o coco é barato, o coco é gostoso. Eu sempre coloco aqui junto com as frutas. Além de abaixar o índice glicêmico, quer dizer, fazer com que dê saciedade, faz uma digestão mais lenta, ele também vai ajudar a melhorar todo o trânsito intestinal. Vai dar mais, vai amolecer mais as fezes de vocês, elas vão ficar mais macias. Então, gente, óleo de coco, o coco mesmo, as sementes são importantes, né? Além disso, as proteínas que vocês vão comer são proteínas mais à base de carne branca e ovos. A carne vermelha é muito fibrosa. Para quem tem problema intestinal, deve ser moída ou picadinha. Senão, ela pode também contribuir negativamente para esse trânsito intestinal ser eliminado, tá? Então, o ideal... Deixa eu tomar água, né? Que eu falo muito, ó. Então, o ideal, gente, é que vocês, quando consumir a carne vermelha, consumir já moída ou picadinha, tá? Que daí isso facilita mais a digestão e não atrapalha tanto o peristaltismo intestinal, o funcionamento do intestino de vocês, tá? Então, falei também, preciso falar, melhor dizendo, das leguminosas, dos grãos. Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico também é ótimo, tem muita fibra nessa casca. Lembrando que eles têm que ficar de molho de um dia para o outro para não dar tantos gases, joga fora a água. E aí, vocês vão fazer o cozimento deles, pode fazer com folhinha de louro, que diminui mais ainda a tendência de dar gases. E aí vocês vão fazer, o feijão é ótimo para melhorar o trânsito intestinal, o grão de bico, a lentilha, o feijão azul, que o feijão branco. Pode fazer a saladinha crua agora que tá calor, faz só com vinagrete, cozinha mais al dente. Pode fazer as pastas de grão de bico, que também é legal. Vocês têm receitas lá, quem me acompanha no Instagram sabe disso, eu faço bastante, o hummus que todo mundo conhece, é muito bacana. Oi, Meire, tudo bem? Boa noite. Mas maçã a gente come quando estamos com diarreia. Não, mas veja bem, com casca, a casca da maçã é muito legal pra gente melhorar o trânsito intestinal. Agora, sempre, gente, a gente tem que contar com as individualidades, que uma seguidora me perguntou aqui que a maçã come quando ela tem problema de diarreia. Mas a maçã, se vocês perceberem que a maçã ou a banana são mais obstipantes para vocês, vocês vão tirar. Então, assim, tem gente que só come isso, é lógico que vai obstipar. Então, eu falei para comer, fazer uma rotação entre todas essas frutas, tá? E você comendo a casca da maçã, ela vai ajudar também a melhorar todo o trânsito intestinal também, tá? E quando a gente tá com a diarreia, a gente geralmente tira a casca da maçã para poder fazer com que haja então uma regularidade, diminuir o trânsito intestinal. Eu quero ao contrário, eu quero acelerar, eu quero facilitar, então eu vou comer com a casca, tá? E se mesmo assim você sentir que tá obstipando, você remove ela e vai comer as outras frutas que eu acabei de mencionar. Então, gente, os grãos, eles colaboram muito, vocês podem fazer as saladinhas, pode comer quente, refogado, como de costume, o feijão, e pode fazer as sopas também. Ó, uma sopa de grão de bico com espinafre. Então, tem muitas coisas legais que dá, né, pra gente poder fazer. Oi, Wanda, tudo bem? Então, dá pra gente poder bolar coisas fáceis, com baixo custo, mas são
são alimentos ricos em fibras, que se vocês comerem uma porção também dessas leguminosas ao dia, que é uma concha, uma concha de 1 grão. Eu falei para vocês, pelo menos uma porção de cereal de 1 a 3 colheres de sopa ao dia. 3 porções de fruta, 5 porções de hortaliças, vegetais ou legumes. 2 porções de gorduras boas, que são à base de sementes ou de azeite ou do óleo de coco. Então, tudo isso, comer as proteínas mais magras e tirar os alimentos que são mais obstipantes, mais alergênicos, que eu vou falar já. Porque não adianta dar coisa boa e aí continuar comendo coisa ruim que atrapalha todo o trânsito intestinal. Fora isso, aumentar a hidratação. Por quê? Porque as fibras, de uma maneira geral, elas vão absorver a água de todo o trato digestivo, inclusive do intestino. E quanto mais tempo ficar parada essas fezes, eu demorar para evacuar, maior vai ser o ressecamento. Então eu preciso beber muita água, porque eu estou consumindo mais fibra. Então quanto mais fibra, mais água, tá? Por quê? Porque daí eu vou ter a umidade que eu preciso, que essas fibras vão absorver, aí então o bolo fecal vai ficar mais pesado e eu vou ter uma evacuação mais fácil, tá certo, gente? Então, quanto de água eu tenho que tomar? Gente, a conta é fácil, vamos lá, em média, 30 ml por quilograma de peso. Então, se você tem 60 quilos, 1,8 litro, em média. Desde que não esteja transpirando demais, né, ou fazendo muito exercício que haja um dispêndio maior de água, é essa média que a gente usa, né, que não esteja tanto calor, né, então aí nós vamos usar em média 30 ml é o mínimo, entre água, entre chás, né, que a gente pode estar tomando sem açúcar, é lógico, né, água de coco, que também é uma boa fonte aí de hidratação, então a gente pode, a água com limão, que também é legal, então ou água flavorizadas, que a gente pode pôr um raminho de hortelã, de repente nele, ou pode pôr um pouco de gengibre, às vezes facilita mais a hidratação, tá? Então lembrando que eu preciso tomar 30 ml pelo menos de água ao dia. E além disso, gente, fazer exercícios físicos. Por quê? Porque vocês sabem que quando a gente está acamada, quando a gente está sem movimentação, o intestino também fica mais preguiçoso. Então, olha a importância de vocês se movimentarem. Quem está impossibilitada de fazer exercício físico, se movimenta, anda um pouco, não dá para ficar parada, tá? Porque senão o trânsito intestinal vai piorar. Tudo bem, gente? Então esse é o que eu queria falar, que são os alimentos mais importantes que não podem faltar na alimentação de quem tem obstipação intestinal e quem tem hemorroida. Por conta de, exatamente porque é obstipado, porque não evacua todos os dias, não evacua com regularidade. Como eu disse, a primeira causa da hemorroida é a constipação intestinal. Então, aumentando o consumo de fibras da alimentação de vocês, com essas quantidades em média que eu disse agora, que é a nossa recomendação, né, na alimentação, nós vamos melhorar o trânsito intestinal. Agora, em paralelo a isso, eu vou ter que também remover os alimentos, gente, que são obstipantes, os alimentos que vão prejudicar todo o funcionamento intestinal ou que vão modificar e vão prejudicar a minha microbiota intestinal. Quem é a minha microbiota intestinal? É a minha população de bactérias que residem no intestino. Então, se eu comer alimentos que vão dar um desequilíbrio de microbiota, que vão prejudicar o meu intestino, aí eu vou contribuir negativamente com o processo da doença hemorroidária, tá certo? Que é isso que nós estamos falando aqui hoje. Primeiro lugar, vamos tirar os alimentos que são intolerantes e alergênicos, porque eles vão piorar todo o intestino. Então, quem não pode consumir leite e derivados, que é uma das grandes causas da obstipação, gente, se eu diria para vocês que é o número 1, o grande problema das pessoas que têm constipação intestinal é porque insistem em tomar leite de vaca. Que eu falei que leite de vaca é feito para o bezerro, que o nosso leite é o leite que a gente tem da nossa mãe. A partir do momento que a gente não faz mais a nossa amamentação da mamãe, a gente vai comer comida, né? Não precisa necessariamente tomar o leite. Para que o leite de vaca? Para que essa necessidade? Não tem mais essa necessidade de tomar o leite. E não adianta só tirar a lactose. Para grande parte das pessoas, o importante é tirar o leite.
tá? Tem outras pessoas que eu consigo até manter os iogurtes, porque elas não têm tanta sensibilidade a isso. Mas as pessoas, e deixar um pouco do queijo, mas queijos amarelos e leite são grandes problemas para constipação, costumam ser. Então por isso eu tô alertando vocês, tá? Bom, muito bem. Aí tiramos isso. Por quê? Porque quando a gente tem o leite, gente, a gente tem mais cálcio do que magnésio. E ele vai dar mais obstipação quando eu tenho mais cálcio aí biodisponível, entendeu? No intestino. E a partir do momento que eu tenho um alimento, uma proteína que é de difícil digestão, aí eu vou causar uma inflamação, uma distorção da microbiota intestinal, e aí isso pode causar uma constipação intestinal e uma piora na hemorroida, tá? Então, queijos amarelos ricos em gorduras também vão dar um problema, vão no intestino e vão promover uma obstipação nesse intestino, piorando a hemorroide. E o leite também. A pimenta, gente, a pimenta é causadora de hemorroida? Eu vi aí, alguém me perguntou sobre isso. Não, ela não é. Então toda pessoa que come pimenta vai ter hemorroida? Não é, tá? Fiz arroz integral e cenoura e os talos de couve. Ah, ótimo! Olha que a Josi fez, uma receita maravilhosa. Pode continuar comendo isso, viu, Josi? Que é excelente. Agora, detalhe, gente. Como eu tô falando pra vocês, a pimenta, ela piora o problema para quem já tem hemorroida. Então, a pimenta, ela tem uma substância que chama-se capsaicina, que ela aumenta a vascularização. E aí, como eu falei para vocês que a hemorroida é uma veia que está inchada, inflamada, eu não quero aumentar ainda mais esse processo de vascularização. Pode promover uma piora na hemorroida quando já instalada. Não só a pimenta, mas também, gente, o restante dos condimentos industrializados. Então, assim, shoyu, molho inglês, mostarda, ketchup, tudo isso, ó, já não é bom para ninguém, ainda mais para quem tem hemorroida. Então, quem tem hemorroida deve tirar pimenta e condimentos industrializados porque vai piorar, tá? Estou falando, eles não são a causa, mas pioram quem já tem, ok? Chocolate também vai piorar, principalmente se for o chocolate que é ao leite. Porque esse ao leite tem mais gordura, tem mais açúcar e piora o funcionamento intestinal. Então, se for um pedacinho do chocolate amargo, que é o 70% para cima, beleza. Se for ao leite, negativo, vai piorar a hemorroida. Assim como, gente, os doces de uma maneira geral. Ah, quer comer docinho? Vai piorar o trânsito intestinal, porque vocês sabem que o açúcar é alimento de bactéria ruim, que vai prejudicar o funcionamento intestinal. Ficou constipada, piorou a hemorroida, vai dar uma pressão maior, uma inflamação maior, e as fezes não vão sair e piora a hemorroida. Então, o açúcar, a gordura, que é ruim também, não só através dos queijos amarelos, mas as frituras, né? Essas gorduras em imersão. Ah, então eu vou comer o pastel frito, vou comer a linguiça frita, vou comer a batata frita. Gente, fritura de uma maneira geral é inflamatória. Se eu tô falando que hemorroida é uma veia que está inflamada, então eu vou dar alimento mais inflamatório, que vai piorar o intestino, que vai piorar o funcionamento intestinal e a inflamação. Vai aumentar toda a inflamação que eu tiver, tá? Porque eles ajudam nesse processo mais inflamatório. Então, tira a fritura, tira açúcar, tira os queijos amarelos, os chocolates ao leite. E também, uma outra coisa que agrava muito é a bebida alcoólica. Então, bebida alcoólica, para quem tem hemorroida, não é bacana, porque a bebida alcoólica vai fazer o trânsito intestinal ficar mais lento. Então, quem tem tendência a ter constipação, piora. Fala pra nós da crepioca. Nayara, ok, tranquilo. Se você não tem problema com relação
a farinha da mandioca e nem problemas com relação ao ovo, que é a crepioca, nada mais é do que farinha de mandioca com ovo misturada, não tem problema, você pode fazer. Melhor do que às vezes o glúten, que está presente aí nos pães, pão branco, né? Que não tem nutriente nenhum, só vai ter o glúten aí presente que vai prejudicar o intestino, que também é ruim. Então, às vezes é melhor a gente entrar com a crepioca, dá para comer tranquilamente. E aí, o que eu aconselharia até você? Coloca uma colher de linhaça na crepioca, você aumenta a fibra. Coloca também, às vezes, um recheio de espinafre, né? Fica legal, ou de escarola, ou de abobrinha, ou uma cenoura ralada, ou um tomate. Aí vocês estão agregando mais fibra. Porque não esqueça que a farinha de mandioca, ela tem alto índice glicêmico e não tem fibra. Ela tá refinada. É diferente de vocês comerem a mandioca, que tem mais fibra. Quando o alimento passa pelo refinamento, vocês vão eliminar a fibra deles. Então, se eu estou fazendo a crepioca, eu estou fazendo a farinha da mandioca com uma proteína que é o ovo. Então eu posso associar um pouco aí de fibra que eu vou melhorar o trânsito intestinal, já vou ajudar, né, na riqueza e vai dar mais saciedade, vai melhorar o índice glicêmico, tá? Vocês entendem quando eu falo índice glicêmico? Que aí o alimento ele se transforma em glicose de uma maneira mais lenta, não dando aqueles picos de glicose, picos de insulina que a gente não orienta mais, nem para quem quer ter saúde, nem para quem quer emagrecer, tá? A Nayara fala que ovo com tapioca, o que você acha? Que é crepioca? Acabei de responder pra Nayara, ó. E a Elaine, que tá, na verdade é a Duda, quero voltar logo. Então quero te ver, hein, Duda? Vamos lá, vem cá, meu amor. Essa menina é uma boneca, viu? Wanda, evito comer carne vermelha. Exatamente, super certo, é o que eu acabei de falar, atrapalha todo o trânsito intestinal. Gente, então, além da bebida alcoólica, que vai fazer esse trânsito intestinal ficar pior, o leite, derivados principalmente o queijo, queijos amarelos e o leite, o açúcar, a gordura, o café também, ele vai desidratar e vai deixar essas fezes mais ressecadas. Então, o ideal é a gente também evitar o consumo excessivo de café, senão eu vou radicalizar demais e vocês vão me xingar, tá? Enfim, o excesso é prejudicial. E mais o que é ruim? Já falei de tudo. Outra coisa que eu não posso deixar de esquecer. Refrigerantes e sucos de caixinha. Alto teor de açúcar vão ser prejudiciais para o trânsito intestinal, vão piorar hemorroidas. São inflamatórios também, né? Porque tem esse açúcar ruim, esse excesso de sacarose, ou então excesso de adoçantes artificiais, corantes, e isso prejudica todo o funcionamento e a microbiota intestinal, tá? Então, esses são os piores alimentos para hemorroida, gente. Vocês anotaram tudo aí? Então isso é importante, dar o que é bom e tirar o que é ruim. É essa a minha proposta aqui com vocês, tá? Fora isso, o que eu posso fazer também de melhoras? Além de tudo isso, pode ser feito banho de assento, só com água morna. A gente não utiliza usar papel, a gente sempre orienta que se lave então a região quando vocês evacuarem, que é o mais importante. O papel higiênico ele vai ferir mais ainda, né? Então isso é importante. Não ficar muito tempo então no vaso sanitário. O fumo também atrapalha demais, né? Quem fuma, olha lá, cuidado com isso, né? Então isso são outras atitudes que a gente pode também estar colaborando no tratamento da hemorroida, para a gente poder sanar com esse problema, ou pelo menos tirar o paciente da crise e não ter recidiva, né? Ele não vir a ter novamente, tá? E com relação à suplementação, gente, já chegando aí ao final dessa live, eu uso muito o ômega 3, porque o ômega 3 não só os alimentos ricos em ômega 3, que são os peixes de água fria, a semente de linhaça, a chia, mas também eu uso os suplementos de ômega 3 porque tem ação anti-inflamatória, então é legal, e ele também vai ajudar como gordura a fazer com que as fezes fiquem mais emolientes, assim como o azeite, o óleo de coco. Então é legal a gente usar ômega 3, é bacana para quem tem hemorroida, tá? Aí eu uso de 1, 2, às vezes até 3 gramas ao dia de ômega 3 de boa qualidade, que é importante, tá? Olá, Nutri, quem toma medicamento para autoimune?
Bom, tem alguns medicamentos que causam constipação, daí a necessidade de melhorar mais ainda a alimentação, colocando tudo que eu acabei de falar de bom e tirando o que é ruim, porque às vezes é um efeito colateral da medicação que você não pode remover. Então a gente vai ter que trabalhar mais a nutrição ainda para não ter tanto efeito colateral, certo? Com relação à obstipação e de repente a hemorroida também. A Jocely Ribeiro tá falando que... top, aí ó, um beijo, aí. Wanda, foi eu que perguntei sobre a pimenta, tá respondido? Então a pimenta não causa hemorroida, a pimenta piora a hemorroida para quem já tem, tá? Além do ômega 3, eu uso pré e probióticos, com certeza. Que não é o probiótico que vocês imaginam aí, que grande parte das pessoas usam, que é os leites fermentados prontos. Não é. São cepas, como eu falei, várias cepas, pelo menos 5 cepas diferentes de lactobacilos e bifidobactérias, pelo menos numa quantidade de 5 bilhões de unidades formadoras de colônias, né? Então não são probióticos que a gente compra em farmácia ou faz manipulados. Existem também muitos suplementos hoje que também não tem contraindicação, que vocês podem comprar à base de fibras nas drogarias, né? Então fibras solúveis, fibras insolúveis, que a gente pode consumir, né, diluído em água. Vocês podem estar consumindo de 1 a 2 vezes ao dia para poder melhorar todo o trânsito intestinal e complementar o aporte de fibras da alimentação de vocês. Mas se fizer o uso de tudo aquilo que eu acabei de falar, vão chegar naquele requerimento de 25 a 30 gramas e aí não vai ser necessário. Mas num primeiro momento pode ser muito oportuno usar também suplementos à base de fibras, pré e probióticos e o ômega 3. Além disso, eu tenho que fazer também, às vezes eu faço o amamelis. A amamelis é uma planta muito legal que tem pomada, que a gente pode fazer encapsulado e pode fazer banho de assento com ele, né? Porque ele é uma planta que é anti-inflamatória e ela ajuda muito nas hemorroidas. Não sei se vocês conhecem, mas é um fitoterápico que é muito usado também para isso. E fora isso, se houver muita perda de sangue, né? Aí a gente tem que ver também os exames de sangue para ver se a hemoglobina tá legal, se o ferro, se a ferritina tá legal. Se tiver níveis muito baixos, a gente vai fazer a complementação de acordo com a necessidade. Até por isso que é legal fazer o uso dos feijões, dos verdes escuros, porque tem bastante ferro e a gente ajuda também a complementar esse ferro caso haja uma perda excessiva de sangue através das fezes, tá? Para poder corrigir tudo isso. E eu vou passar 2 receitinhas bem rápidas para vocês, porque eu já tô quase 1 hora aqui falando, ó. Olha ali, anota a receita, hein? Mudei toda a minha alimentação. Ai, que legal. Olha lá, de Portugal. Um beijinho pra você. Olha aí, Portugal, olha aqui. E na questão do açúcar? Gente, nada de açúcar quem tem hemorroida. É inflamatório, vai prejudicar o trânsito intestinal. Nem açúcar orgânico, nem demerara, nem mascavo, nada disso, né? Ele vai piorar a microbiota. Vamos tentar retirar. Ou vai usar os açúcares, tá? Refinado, muito menos. Ou vai usar o stevia, que é mais natural, ou talmatina, que também é um outro adoçante natural, ou então o xilitol. Ou então vai adoçar com caldinho de ameixa, que é muito mais natural, muito mais saudável e vai melhorar o trânsito intestinal. Que tal? Anotem a receita que eu vou falar. Gente, abacate. Amassem o abacate bem madurinho. Vão colocar aí 1 colher cheia de quinoa ou aveia. Abacate eu falei que é gordura boa, olha só. Uma fruta boa que ela achativa. Vou colocar 1 colher de quinoa aveia. Vou colocar aí 1 colher de linhaça ou de chia hidratada ou linhaça triturada. E vou colocar aí um pouquinho de uva passa. Se vocês quiserem que fique mais molhadinho, a uva passa é que vai dar o docinho para vocês.
vocês podem hidratar essa uva passa, hidratar em água, gente. Não precisa hidratar, vocês estão pensando no quê? No pôr água com açúcar, nada disso, é só em água, tá? Então hidrata, ou então dá uma pré-cozida com um pouquinho de água nessa uva passa, e aí vocês coloquem por cima que já vai dar o doce necessário. Então, ó, amassem aí 2, 3 colheres de sopa de abacate, coloquem uma colher de aveia ou quinoa, uma colher de chia ou linhaça e vão colocar uma colher de sopa de uva passa hidratada, inclusive com o caldo que vocês hidrataram essa uva passa, e vão comer isso. Isso é um creme que fica delicioso e vai melhorar o trânsito intestinal de vocês com toda aquela alimentação que eu acabei de falar, né, gente? E outro que eu vou dar também é o suco verde laxativo, que também é legal. Vocês podem fazer o suco verde com a couve, nutre, fritura com banha de porco, pode? Ou com óleo de coco. Pode fazer óleo de coco e azeite. Foi a live da outra aula, hein? Que eu já falei pra vocês. Qual é a melhor gordura, tá? Então procura no YouTube, que eu tenho todas as lives gravadas. As que eu não tenho eu vou refazer, tá? Para você poder assistir a aula inteirinha, tá? As melhores gorduras, o óleo de coco e azeite de oliva. A banha sempre com cautela, porque ela tem parte de gordura saturada, mas ela não tem todas as substâncias químicas como tem manteiga e margarina e os óleos vegetais, tá? Então vai lá e vai assistir, Simone, que tá lá. Mas como eu tô falando que gordura é boa também pra obstipação e pra hemorroida, por isso que eu dei essa colher de chá pra você hoje, tá? Tirei o glúten, me senti bem melhor. Muito bem, Wanda. O glúten é uma das coisas que, a partir do momento que eu tenho uma sensibilidade ao glúten, eu também vou piorar meu trânsito intestinal. E ele se torna mais inflamatório também se eu tiver sensibilidade a ele, tá? A Marta tá falando assim, ó. Tem um remédio pra crescer... Bom, nem vou falar sobre o que ela tá falando aqui, né? Vamos lá, gente. Bom, muito bem. Aí o suco verde, gente, é um suco verde laxativo. Vocês vão bater couve com mamão, com suco de laranja, com gengibre e com hortelã. Bate tudo isso. Aí uma colher de linhaça. Então bate tudo isso que vocês vão ter um suco verde laxativo. Ó, um pires de couve picadinha, né? 100 ml de suco de laranja, 1/4 de mamão papaya, uma colher de semente de linhaça e a hortelã. Vocês podem estar colocando isso, e o gengibre, né? Eu falei pra vocês que isso tudo é um suco verde laxativo que também vai ajudar vocês. Então, tanto o creme de abacate como o suco, é só 2 receitinhas rápidas que eu passei. Agora, gente, eu vou ter que encerrar porque tá dando 1 hora, senão vou extrapolar aqui demais. Essa live vai ficar gravada aqui por 24 horas, tá? Perdi o começo, mas vai estar gravada, Rosemaria. No começo, xilitol é legal, gente. Pode usar, viu, Meire? Ou stevia ou xilitol ou tomatina dá para ser usado, viu? Boa noite, eu uso da Vitafor, é excelente, eu adoro essa marca Vitafor. Vocês sabem que eu posto muitas coisas, não é divulgação, mas são marcas reconhecidas. Eu tive o prazer de conhecer a empresa, eu sei da qualidade e idoneidade dos produtos. Boa noite, que mais de perguntas tem? Adoro abacate com aveia, fica uma delícia, tá? Pode pôr até a canela aí para dar um tchan a mais. Acho que o banho, problema de hemorroida, hoje mesmo fui ao banheiro e quando limpei saiu sangue vivo. Então, aí você tem que ver, se é sangue vivo e tá ao redor das fezes, provavelmente é por causa da hemorroida. Mas tem que buscar também ao médico, fazer os exames, né? Uma colonoscopia e outros exames específicos para saber se é só isso ou tem mais alguma coisa, né? Então isso a gente tem que estar sempre averiguando com cautela, tá certo, gente? É importante fazer as coisas aí direitinho. A diverticulose também é uma receita que é um problema que pode também sangrar, e como outras que eu falei na live. Então, quem tem diverticulite pode fazer essas receitas? Sim, não tem problema, Simone, porque diverticulite não pode ficar com o intestino parado também, né? Lembrando só das sementinhas que tem que ser bem triturada, não pode ser semente inteira. Ó, essa live vai ficar guardada, vai ficar gravada por 24 horas, aí no meu stories, né? Quem me segue aí, todas vocês aí no Instagram. E depois vai lá no site da Clínica Equilíbrio Nutricional, que vocês vão procurar o YouTube, ela vai ficar gravada aí pra sempre e vocês podem assistir quantas vezes quiserem, tá? E aí também eu quero lembrar vocês todas que não só essas receitas, mas muitas outras estão nos nossos cursos de receitas
presenciais que eu tenho, que agora dia 26 de março a gente tem até o que é sucos e shakes, e vai ter também os laxativos, tá? E também agora os online, gente. Então, vocês que reclamaram porque o curso não dá para vir aqui na Zona Leste assistir, né, pessoalmente, a gente tem online. Vai lá no site, a compra é super fácil, no PagSeguro, vocês podem adquirir o módulo que vocês quiserem, tá? Que tem várias receitas, tem 4 módulos, pode comprar todos ou vai poder comprar separado. É super acessível, o preço é muito acessível para que todas vocês consigam comprar. Então vai lá, gente, que vocês vão ver muitas informações legais que eu e a doutora Juliana estamos passando nos cursos online, tá? Então eu fico muito grata, eu que fico, ó, Wanda, ela tá agradecendo aí de eu compartilhar o conhecimento com vocês, mas isso é uma das missões aqui minha. Eu fico muito gratificada de Deus ter me dado essa oportunidade de estar aqui mais outra vez hoje com vocês. Muito obrigado pela audiência de todos, uma boa semana para todos vocês, até a próxima live, um beijo no coração de vocês, espero ter colaborado um pouquinho mais com mais saúde e principalmente para quem sofre desse problema, que é horrível, que é ruim, mas espero ter ajudado vocês, tá? Que é o caso da hemorroida. Até a próxima semana com novas lives. Até, gente, boa noite para vocês, tchau, tchau.